Olá! Eu gostaria de falar neste vídeo sobre, afinal, o que é o Evangelho de Cristo? Em vista de diversos evangelhos que a gente encontra por aí, o Evangelho é pregado de diversas formas, por diversas pessoas, por diversas religiões. Isso tudo causa um embaraço muito grande. E aqui a gente quer tentar lançar um pouco de esclarecimento sobre isso. Qual é o Evangelho de Jesus? E o que ele representa? O que ele significa? Quais são as características desse Evangelho? A palavra Evangelho vem do grego e significa Evangelium. Boas novas, notícias agradáveis sobre algo ou sobre alguém. A gente tem muitos evangelhos. Tem evangelho, antes mesmo de Jesus Cristo, já havia evangelhos sendo escritos e pregados. No Antigo Egito, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo, foram escritos os aforismos de Ilsa, que é Horus, os aforismos de Horus. É uma coletânea de preceitos que versam e significam também um evangelho para aquele povo. Significou um tipo de evangelho para os antigos egípcios. O zoroastrismo, que foi uma religião muitíssimo popular na antiga Pérsia, atual Irã, antes da chegada do islamismo, também tinha um evangelho. O nome era os aforismos de Zaratustra, ou Zoroastro, que era um profeta para aquela religião, mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. Aqui no Brasil é muito popular o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é uma decodificação do Evangelho bíblico pelo Espiritismo kardecista, por Allan Kardec, que é um vidente, um médium, se a gente pode dizer assim, para os espíritas kardecistas. Também escreveu e significou e decodificou para essa religião o Evangelho de Jesus Cristo. Há outros tipos de evangelho. Nós temos os evangelhos apócrifos, né? tão misteriosos. Significa exatamente isso, né? Secretos, desconhecidos, misteriosos, como o Evangelho de Pedro, o Evangelho da Infância do Senhor, escrito supostamente por Tiago. E são livros que não estão na Bíblia. São chamados de apócrifos, evangelhos apócrifos. Mas temos também os evangelhos gnósticos. Eles estão contidos aqui nessa coletânea, chamada de Biblioteca de Nag Hammadi. Esses evangelhos são evangelhos muito interessantes. O gnosticismo foi uma religião, foi um tipo de cristianismo antes do cristianismo tornar-se institucional. O gnosticismo, que era essa vertente, escreveu também muitos evangelhos. Nós temos o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, que são todos eles também evangelhos, são gnósticos. Nós temos evangelhos pseudepígrafos, que supostamente foram escritos por pessoas, por apóstolos e pessoas conhecidas, mas não se tem certeza. Nós temos o famoso Evangelho de Jesus Cristo, escrito por José Saramago, que era um comunista, um homem muito depressivo. Uma vez perguntaram para ele por que ele era tão pessimista, e ele disse que ele não era pessimista, o mundo é que era péssimo, né? E ele, pessimista e desse jeito, escreveu também um evangelho que é, segundo ele, uma visão particular sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos, por fim, o Evangelho sobre Judas. Inclusive eu tenho aqui no canal um vídeo que fala sobre ele. O Evangelho de Mateus é as boas novas segundo Mateus, segundo Marcos, as boas novas segundo Lucas, as boas novas segundo João. O Evangelho de Judas não são as boas novas segundo Judas, são as boas novas sobre Judas. Se você quiser saber mais, procure aqui nesse canal, a gente tem um vídeo legal que fala sobre isso. Mas antes de falar o que é o Evangelho, eu gostaria de falar primeiro o que ele não é. O Evangelho não é teologia e nem filosofia. O Evangelho não é uma filosofia de vida. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, nos diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, o Evangelho não é sabedoria do homem, não é filosofia, é poder e poder de Deus. O homem não pode criar o Evangelho, ele pode receber o Evangelho. O Evangelho também não é teologia. A teologia fala do Evangelho, mas a teologia não é o Evangelho. O Evangelho também não é uma religião. O Evangelho não é propriedade dos cristãos. Eu sou cristão e acredito que o cristianismo significou de uma maneira muito correta, da melhor maneira possível, o Evangelho. Mas o Evangelho não é o cristianismo. A Epístola de Tiago,
capítulo 1, versículo 26 e 27, nos diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes a engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo. Esta é a verdadeira religião. O Evangelho não é apenas isso. O Evangelho é mais do que isso. É mais do que visitar órfãos e viúvas. É mais do que guardar-se da corrupção do mundo. A gente vai ver daqui a pouco. O Evangelho também não é autoajuda, né? A gente vê hoje uma infinidade de pregadores, pastores, pessoas, animadores, que mais parecem animadores de auditório do que homens e mulheres de Deus, falando o tempo todo sobre isso. O Evangelho da Lâmpada de Aladim. O que é o Evangelho da Lâmpada de Aladim? O Evangelho da Lâmpada de Aladim torna Deus apenas um provedor. Né? As pessoas se relacionam com Deus como se Deus fosse um ídolo. O que é um ídolo? O ídolo é o seguinte: eu faço as coisas para o ídolo e o ídolo me dá coisas. O Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho é mais do que isso, bem mais do que isso. E não é isso. Esse Evangelho da Lâmpada de Aladim é o humanismo endeusado. Você tira Deus do trono e coloca o ego, coloca o eu, coloca o homem, coloca a humanidade ali. O centro do culto agora passou a ser as pessoas e não mais Deus. O culto é todo gerido, feito para as pessoas e não mais para Deus. Esse é o Evangelho da Lâmpada de Aladim, o Evangelho proscrito pela Bíblia, e ele não tem nada de bíblico. Nós temos também o Evangelho da Prosperidade, ou a famosa confissão positiva. Eu declaro, eu determino, eu isso, só eu, tudo é eu, né? É muito popular hoje em dia, nega o sofrimento, nega as privações, nega a cruz, transforma o Evangelho apenas em um tipo de mensagenzinha barata e sem o menor conteúdo de Cristo. Tipo de capitalismo darwinista gospel do piniquim de segunda. É mais ou menos isso. É anti-intelectual, anti-cientifista e, para falar a verdade, anti-bíblico também. Nós temos o Evangelho do êxtase gospel, né? Aquele evangelho que você vai para ficar doidão na igreja, para chegar lá. Eu quero Deus. Como se Deus fosse uma pílula mágica que vai fazer a gente esquecer de todas as coisas. Né? O hino desse pessoal é aquela música da Daniela Mercury: alegria agora e depois de amanhã. Só isso que as pessoas querem. Ficar alegres, extasiadas, sem ter uma profundidade e um aprofundamento com Deus. Essas pessoas esquecem que Deus traz consigo o seu reino e a sua justiça. E por fim nós temos o Evangelho topa tudo por dinheiro, né? É o Evangelho que você é filho do rei. As melhores vagas no estacionamento são suas. Os melhores cargos, os melhores trabalhos são seus. Tudo é dinheiro, né? Parece que o Silvio Santos é quem criou esse Evangelho, né? Topa tudo por dinheiro. Um programa muito popular no Brasil, nas tardes de domingo, veiculado pelo SBT. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Só isso que se fala, né? Você vai para a igreja para ganhar grana, você vai para a igreja para ter grana, para ficar mais rico. O Evangelho é mais do que isso. O Evangelho pode tornar a pessoa rica em todos os sentidos, não apenas o monetário. O monetário é apenas um aspecto disso tudo, e nem é o mais importante, para falar a verdade. Ok, nessa altura você deve estar se perguntando, ok, e afinal de contas, o que é o Evangelho? Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.